Fevereiro chegou e mais um episódio do podcast Inclusão Atípica. E mais uma vez com ela, nossa querida Juliana, mãe atípica. Hoje apenas nós dois, então hoje podemos dizer que é de cara com Juliana. Oh. Certo? Então, a você que nos acompanha, que tem aí assistido cada um dos episódios, você pode também participar conosco, trazendo sugestões aí nas nossas redes sociais de temas que você gostaria que a gente discutisse nesse universo da inclusão, principalmente envolvendo, né, as famílias atípicas, as mães atípicas, as pessoas dentro do espectro autista, e todos os transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, enfim. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser que a gente traga conteúdos explicando sobre cada um destes transtornos, comenta aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso canal, e a gente vai estar sempre aqui trazendo informações e conteúdos que gere essa conexão, essa discussão voltada para a questão da inclusão. A gente sabe que a lei existe, a lei propõe medidas que favoreça esse público, né, as pessoas com deficiência, mas a gente sabe que há uma morosidade para o cumprimento das leis, das normas que são estabelecidas. Há, por um lado, descasos, né, por parte tanto da sociedade como também do poder público. Há também a necessidade de informação, de conhecimento, de entender todos os processos e todas as propostas que estão inclusas na lei, como, por exemplo, a prioridade para os autistas. A gente sabe que existe nas filas preferenciais, né? E a gente sabe que, ou pouca gente sabe, que existe a prioridade. Então, quando você chega em um estabelecimento comercial que tem lá, né, a placa preferencial, você vai encontrar, né, citando pessoas idosas, você vai encontrar citando pessoas deficientes, você vai encontrar citando gestante, mas no caso dos autistas, os autistas eles entram aí em uma fila de prioridade, ou seja, ele pode passar à frente de todos aqueles que estão na fila preferencial, tá certo? Então, isso poucas pessoas sabem, poucos estabelecimentos comerciais divulgam isso, capacitam os seus funcionários. Nós tivemos recentemente, né, uma mãe que teve dificuldade justamente em ter o seu direito ali prevalecido porque a Caixa, a atendente, desconhecia essa lei. Então é necessário a gente falar, é necessário a gente parar, a gente ter momentos como este, porque a gente termina dando voz, visibilidade a esta causa. E hoje, para a gente continuar, né, o nosso bate-papo novamente com Juliana, e tem um porquê, né, de Juliana estar aqui hoje já pelo 3º episódio. E Juliana, na verdade, está conquistando uma cadeira permanente aqui no Inclusão Atípica, né? Porque é uma pessoa que representa as mães atípicas aqui no estado, não só no estado, mas no Brasil todo, porque Juliana, ela tem hoje nas suas redes sociais, acho que já passou de 70 mil seguidores. 72 mil seguidores, e ela dialoga com esse público das mães atípicas o Brasil inteiro. Fiquei sabendo que você foi convidada, você vai poder falar sobre isso também, né, para participar de um podcast de uma mãezinha atípica lá do Mato Grosso, não é isso? Isso. Pronto. Então, Juliana, ela dialoga com as mães atípicas do Brasil inteiro e hoje tem sido uma representante, uma voz das mães atípicas aqui no estado, né, porque ela tem
vivenciado o que todas as mães atípicas vivenciam e que a maioria ficam na invisibilidade. E Juliana tem sido essa representante legal das mães atípicas. E vocês vão ter oportunidade de novamente ouvi-la, ouvir suas histórias e a gente discutir aqui sobre questões fundamentais, como, por exemplo, a saúde mental, que a gente está novamente trazendo esse assunto, ainda que o Janeiro Branco tenha passado, mas saúde mental é para a gente falar todos os dias. E nós findamos o Janeiro Branco com uma situação muito trágica e que nós vamos falar hoje nesse episódio. Então eu vou deixar que Juliana mais uma vez se apresente, porque você que está assistindo o episódio pela primeira vez aqui do Inclusão Atípica vai poder conhecer e saber quem é Juliana, e com certeza você vai concordar conosco o fato dela ter aqui uma cadeira permanente no nosso podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês que vão estar nos assistindo em horários diferentes. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez. Eu falo que esse lugar aqui de fala é muito importante, exatamente como o senhor pontuou. Precisamos falar mais sobre, a sociedade precisa ouvir mais sobre a comunidade atípica, sobre o neurodivergente. Esse espaço aqui é muito importante, de grande importância para a comunidade atípica, porque eu tenho minhas redes sociais e lá eu sempre pontuo que a bolha precisa ser estourada. Os assuntos direcionados à maternidade atípica parece que é entregue para outra pessoa que também participa da maternidade atípica. Mas essa bolha precisa ser estourada. Essas informações têm que circular, não somente na maternidade atípica, mas na sociedade. A maternidade atípica é como se fosse invisível. A nossa sobrecarga, tudo que nós vivenciamos, acaba não sendo exposto da maneira que é. A sociedade acha que a gente reclama demais, que a gente é mimizenta ou que a gente é barraqueira, porque às vezes tem as leis lá que é por direito nossos e nossos filhos, mas para a gente ter esse direito na prática, se a gente não apontar o dedo ou se a gente não aumentar a voz, nós não temos esse direito. Então, obrigado mais uma vez, o Instituto TEA, ao senhor por essa oportunidade, e eu sempre pontuo, onde eu tiver espaço de fala, eu vou falar. Porque eu não falo só por mim, eu falo por outras mães atípicas. E quando eu iniciei falar sobre, eu levantei uma bandeira, e eu levanto essa bandeira todos os dias, que é sobre a maternidade atípica. Tem muitas de mim que já vivenciou ou vivencia até hoje. Não é porque eu estou nesse lugar aqui que minha vida não é sofrida, que eu não passo noites em claro, que eu não tenho dificuldade com os meus filhos. Exatamente por eu passar tudo que eu passei, que eu tenho esse lugar de fala, e eu vou falar porque a sociedade precisa ouvir mais sobre. As mães atípicas precisam ser ouvidas. Nós estamos pedindo socorro. Literalmente, a palavra é essa, socorro. Perfeito. Juliana, lá no Instituto TEA, nós estamos completando aí em abril 3 anos, né? E a gente vem ao longo desses anos tentando dar essa visibilidade a essas mães e aí surgiu a proposta da gente criar o Conselho de Mães Atípicas, porque a gente precisa ter algo de forma mais formal, mais... ou seja, unir essas mulheres para que elas de fato possam gritar, né? Porque uma coisa é o grito de uma e outra coisa é o grito de muitas, certo? E aí a gente vinha sempre com a dificuldade em encontrar a mãe que pudesse, vamos usar uma expressão popular, né, dar a cara para bater, né? E aí surgiu você. Conversando, articulando sobre essas questões todas e o seu posicionamento de fala em prol dessas mães, então surgiu aí a proposta e você abraçou, que é de ser a representante, a presidente desse Conselho de Mães Atípicas, que hoje está ali tendo o Instituto TEA como esse suporte,
vamos dizer, dando essa orientação, né, de início, mas que eu já visualizo esse Conselho de Mães Atípicas não só centrado ao Instituto TEA, ligado ao Instituto TEA, mas a todo o estado de Sergipe. Nós precisamos unir forças, né, ou vocês precisam unir forças para que vocês possam ter ainda mais visibilidade, certo? Ou melhor, ter visibilidade. Exatamente. Porque a gente tem toda uma discussão sobre a questão das pessoas atípicas hoje no Brasil, mas ainda prevalece uma fala meio que pejorativa, como você bem descreveu, né? Associam-se o grito das mães atípicas a elas serem barraqueiras, certo? E isso é o grito de quem está reivindicando direito, né? Então, a gente precisa consolidar esse trabalho e eu queria ouvir de você o que é que você pensa, se já surgiu alguma... Na verdade, eu acho que o ponto principal é buscar ser ouvida, e você tem, né, tido esse espaço, tem sido franqueado a você, e diferente de algumas que às vezes até declinam, e a gente entende toda uma situação. A gente tinha aqui hoje a oportunidade de ter pelo menos mais 2 mães atípicas que, pelo contexto em si delas, não puderam, mas estarão nas próximas oportunidades, sem dúvida. Mas você tem sido essa mãe que tem dado voz, visibilidade, e agora à frente do Conselho de Mães Atípicas. E quando a gente fala do Instituto, na verdade, a gente pode já trabalhar pensar dentro dessa perspectiva de que é um conselho de mães atípicas que envolve o estado todo, porque lá nós temos quase 300 mães e que são do estado todo, né? Então, a gente precisa trazer essas mães para o debate, para a discussão, para que vocês unidas possam realmente ter voz para poder alcançar outras propostas de políticas públicas que favoreçam essas mulheres, essas famílias. Me diga aí, como é que você recebeu tudo isso e como é que você pensa em motivar essas mães para estar juntas com você? Diante de uma proposta dessa, a resposta para mim sempre vai ser sim. Se for para mim levantar a voz para falar sobre o assunto, sempre vai ser sim. Porque eu lutei muito para o meu filho de nível 3 de suporte, hoje isso é nível 1. Eu lutei muito e hoje em dia eu ouço que ele não tem cara, que ele não parece. Mas isso custou minha saúde mental. Então, se a comunidade atípica fosse mais abraçada pela sociedade, se nós tivéssemos mais esse lugar de fala, essa realidade que muitas mães vivenciam poderia ser diferente. Citando, por exemplo, a situação da mãe que cometeu suicídio recentemente, no final de janeiro. Aquela situação, se ela tivesse uma rede de apoio não é só a família, não. É o Estado. Essa mãe não era vista. Essa mãe estava sendo negligenciada. Ninguém estava por ela. Ela estava ali, guardando o sofrimento dela sozinha, acumulando, para não sobrecarregar a mãe, para não sobrecarregar o marido, e ela foi ali adoecendo silenciosamente. Então, se essa mãe fosse ouvida, quando ela para falar que ela está cansada, e alguém desse ouvido a ela, talvez ela não estaria nessa situação. Então, a resposta é sempre sim, porque eu me posicionei a querer lutar com as mães atípicas e podendo ter essa oportunidade, criar uma comunidade forte, porque juntas somos mais fortes e podemos ir mais longe. Então, de alguma forma, a nossa voz vai ser ouvida. Por mais que a gente tente gritar com megafone e tudo, nós queremos que nossa voz seja ouvida. Perfeito. Você traz uma situação muito sensível quando você fala dessa mãe que desistiu da vida. A gente falou sobre isso aqui no nosso último podcast, trouxemos
aqui convidados, você estava presente no nosso último podcast para falar sobre saúde mental, pensando nas mães atípicas. Então, para nós é muito difícil a gente, antes de findar o mês, a gente justamente no Janeiro Branco, onde se falou tanto de saúde mental, e a gente perder uma mãe atípica, que cansou, que não aguentou, não suportou mais. E é muito fácil, às vezes, para alguns, quando a gente fala de saúde mental e de uma pessoa que desiste da vida, às vezes alguns tentam encontrar algum meio de culpar a pessoa que não suportou. Alguns vão atribuir que foi uma pessoa fraca, né? Enfim. Mas a verdade é que quando a gente pensa em saúde mental, a gente nunca sabe o que o outro de fato está sentindo, né? Você tem pessoas que gritam e você tem pessoas em silêncio, né? Porque você tem pessoas sempre se auto-ameaçando, porque elas estão sempre, em algumas às vezes verbalizam, não estou Sim. aguentando mais, qualquer hora eu tiro a minha vida, qualquer hora eu desisto disso tudo. E às vezes as pessoas próximas vão ouvindo aquilo e às vezes acha que não leva a sério porque Ou acho que é só para chamar atenção. alguns têm a ideia de que quem fala não faz, certo? Quem quer tirar a própria vida vai lá e faz. A gente ouve, eu ouço muito isso no meu dia a dia como psicólogo, mas a verdade é que faltou um acolhimento maior, principalmente pelo fato que ela deu entrada na urgência por uma tentativa e ela, de alguma forma, não foi monitorada o suficiente para que se evitasse, né, ela ter chegado aonde chegou. Então isso é difícil, isso maltrata todos nós que vivenciamos o dia a dia com esse público, e isso deve sensibilizar, né, a toda a sociedade, porque conviver com uma pessoa que está em um nível de estresse, de ansiedade, de depressão muito elevada, e a gente destacou aqui no último podcast, a sobrecarga, o nível de sobrecarga que vive uma mãe atípica. Então, a gente pode dizer que uma mãe atípica, ela já vive o tempo todo, convive o tempo todo no limiar de um autoextermínio. E isso não está sendo dado a atenção devida, certo? Não está sendo dada a atenção devida, às vezes, pela própria família, não está sendo dada a atenção devida pelo poder público, porque as políticas públicas não alcançam ainda esse público, alcança o deficiente, mas não alcança o cuidador. Infelizmente, essa é a Quem realidade. cuida de quem cuida. Essa é a realidade. Então, a gente tem um ciclo de negligência que a gente precisa interromper, entende? E isso é muito difícil, porque isso envolve não só a minha fala, a sua fala, mas a fala e o posicionamento de uma sociedade que insiste em não querer enxergar. Estamos invisível. Eu só queria que essa mãe não fosse mais um número. Que ela fosse um pedido de socorro. Essa mãe, a todo momento que ela tentou a primeira vez, ela foi levada para o hospital. Deram alta para ela e no dia seguinte ela tentou novamente. E aí, finalmente, ela conseguiu. Mas as palavras dela, e mesmo ali, as pessoas tentando levar ela para o hospital, era: eu não aguento mais, mas toma conta do meu filho. Ela só repetia isso: toma conta do meu filho, eu não aguento mais. Todos os dias, nós, mães atípicas, estamos gritando e a sociedade não ouve. A sociedade está sendo negligente com essa comunidade. Eu falo por experiência própria. Essa mãe, quando pegou, ela estava iniciando um processo de depressão com medicamentos, tratamento antidepressivo.
E ela tomou essa cartela de remédio porque ela tá me iniciando. Eu falo, porque eu tenho esse lugar de fala. Primeira vez que eu fui no psiquiatra, que eu demorei pra ir, só fui porque meu filho já estava acompanhado, já estava dormindo a noite toda, e eu decidi que agora era o momento, porque eu não queria tomar medicamento, porque eu sabia, se eu dormisse, eu tomasse medicamento para dormir, e meu filho sem estar medicado, como é que ele ficaria? Eu não tinha uma rede de apoio para me acompanhar nesse processo. Então, eu preferi ir adoecendo, mesmo adoecendo, eu preferi ir adoecendo até ele ser medicado para depois ir para uma psicóloga. Quando eu fui na psicóloga, inicialmente ela falou bem assim, desculpa do jeito que eu vou te falar, mas você está no processo extremo, você está no ápice da depressão profunda, e você precisa iniciar imediatamente remédios controlados. Ela perguntou se eu tinha problema de ir no psiquiatra, eu falei que não. Quando o psiquiatra me deu aquela receita, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, de uma mãe sobrecarregada, que não dormia há dias, se eu tomar isso daqui, finalmente eu vou acabar com essa dor. Porque é uma dor que não é validada. É uma dor que só nós, mães atípicas, sente. E eu tive aquele pensamento. Eu tinha medo de eu pegar de manhã cedo, tomar a medicação e, no impulso, ali eu tirar minha vida. Mas o pensamento que eu tinha era de levar meus filhos junto comigo. A minha psicóloga sempre falava que eu era uma depressiva consciente, porque quando eu pensava isso, eu verbalizava o meu esposo ou para algum parente próximo. Eu verbalizava. Se eu não fizesse isso, talvez eu não estaria mais aqui hoje. Então, as mães atípicas, quando uma mãe atípica falar que está cansada, por favor, ouça. Porque ela já está no extremo. Ela está guardando tudo sozinha. A sociedade precisa dar voz. Precisa dar ouvido a essas mães. Elas estão adoecendo silenciosamente. E a culpa não é só da família, a culpa é do Estado. Não tem políticas públicas que ajudem essas mães. Todo mundo vê a criança autista, mas para a gente ter direito, que é deles por lei, a gente precisa levantar a voz. Mas e a mãe? A mãe deixa de trabalhar, deixa de ter uma vida dela, e aí se posiciona só diretamente a criança, e aí ela vai adoecendo. O Estado não vê essa mãe. Não tem nada, nenhuma política que ajude as mães atípicas. O benefício, que é o BPC-Loas, se a mãe trabalhar, ela perde. Então essa mãe perde a identidade por completo. E quem tá olhando essa mãe? Não difícil. Tem ninguém. Só para você que nos assiste entender tudo que gira em torno dessa fala de Juliana, você tem uma ideia. Ontem eu até conversava com algumas mães sobre isso. O transtorno do espectro autista, veja, quando se fala espectro, é porque cada pessoa ela funciona de uma forma diferente. Ainda que a gente tenha os parâmetros diagnósticos, né, descritos lá no DSM, mas o transtorno, uma coisa é o que está lá no papel e outra coisa é como esse transtorno dialoga com cada pessoa e como cada pessoa dialoga com esse transtorno. Então a gente sabe que existe, que é um espectro, né? Mas muitos profissionais médicos insistem em diagnosticar o autismo ainda dentro de critérios como se fosse engessado, entende? Por exemplo, um profissional chegar e perguntar para uma criança quanto é 2 mais 2, o fato dela responder que é 4, ele já tira aquela criança do espectro. Entende? Ele já nega o diagnóstico porque aquela criança, segundo ele, respondeu a comandos. Então, para esses profissionais, o fato de uma pessoa que está sendo avaliada, né, para um possível diagnóstico, se ele chega e chama a criança, né, para vir para perto dele, e essa criança obedece a esse comando, ela já está fora do espectro. Ou seja, ela não tem... Então, são questões, né, diversas que a mãe atípica enfrenta. Agora, imagine essa mãe voltar para casa depois de uma perícia, onde lhe foi negado, né, que seu filho não tem o diagnóstico, não tem o autismo,
Isso acontece também em uma consulta médica, onde o psiquiatra infantil ou o neurologista também nega essa possibilidade, mas ela volta para casa com uma criança que passa dias sem dormir e ela acompanha isso. Ela convive com uma criança que tem crises de choro frequente por nenhuma causa aparente. Ela convive com uma criança que tem seletividade alimentar severa. Ela convive com uma criança que tem sensibilidades, né, a barulhos, enfim, mas que quando chega no consultório do médico, ele não consegue contemplar nada disso, entende? Porque a maioria das vezes são consultas rasas, são consultas muito rápidas, e essa mãe volta sem saber o que fazer, né? E agora, quem é que vai chegar ao ponto? Então, o diagnóstico é um ponto central, né, que traz alívio. Na verdade, nenhuma mãe gostaria de receber o diagnóstico de que seu filho é autista. Mas uma vez que tem todas as características, comportamentos, existe prejuízos já aparentes, visíveis nessa criança, né, essa mãe, convencida por muitas falas, busca o diagnóstico. Quando isso é negado, quando não chega a esse diagnóstico, ela não desiste, ela vai peregrinar até encontrar o profissional que de fato tenha a expertise, tenha o conhecimento e feche o diagnóstico, né? Mas ainda assim ela consegue, às vezes, chegar na perícia e ser negado o benefício. Aí tem que judicializar para ela poder, então, na justiça, ganhar o direito de ter o benefício em favor do seu filho. Além disso, a gente vai para uma outra área que traz muito sofrimento para essas famílias, que é a área da educação. Nós estamos na semana, né, que está começando as aulas nas escolas públicas, e aí nós temos toda uma demanda em que traz sofrimento para essas mães. Por quê? Porque já é difícil passar do portão para dentro, certo? Quando passa do portão para dentro, essa criança lá, né, ela é esquecida, ela é abandonada, ela é negligenciada, porque os direitos que ela tem, constituídos por lei, lhes são negados. De que forma? São professores, muitos, sem a capacitação, sem a habilidade adequada para lidar com esse público, né? Então, muitos professores preferem o quê? Que a criança deite, né, que é costume algumas crianças ficar deitada embaixo da cadeira, né, ou ficar quietinha lá no cantinho da sala, ou saia da sala e fique correndo pelos corredores, pelos jardins da escola. Então, para a escola, para a professora, está tudo bem, né? Porque não vai atrapalhar a sua aula com os seus alunos típicos. Quando isso não acontece, a mãe é chamada, quando a criança apresenta um comportamento inadequado, a mãe é chamada para poder vir buscar seu filho, porque a escola não tem competência, não tem habilidades suficientes para manter uma criança, né, autista ou que tenha TDAH na sala de aula, na escola, aprendendo. Então, o que é que ela faz? Remete para a mãe vir buscar. Aí essa mãe, né, que às vezes ainda está no caminho de casa, ela é chamada para voltar para buscar seu filho. Eu já ouvi, Juliana, de mães dizer que senta na praça e fica esperando terminar a aula para poder pegar seu filho. Por quê? Porque ela teme ir para casa e depois ter que voltar para buscar o filho. Então ela já fica logo ali na escola. Eu já passei por isso. Ainda passo, né? Vai iniciar agora o início do ano letivo e eu já estou pensando na adaptação. Uhum. O Henrique é autista nível 2 de suporte. Ele tem 5 anos. E eu já passei, horas sentada na frente da escola, esperando ele parar de chorar, ou alguém tentar conter ele para mim poder ir para casa tranquilo. Eu já deixei ele chorando, eu chorando lá, ele chorando e eu chorando, saindo chorando, porque eu não queria deixar ele naquele ambiente. Porque ele se desregulava, porque é um ambiente que tem muito estímulos. Muito estímulo. E aí, se não tem uma pessoa adequada que saiba ali mediar,
ele só vai fazer igual o senhor falou, vai ficar correndo de um lado para o outro, vai ser retirado da sala para não atrapalhar a turma, ou então vai ser colocado uma cadeira no canto ali, uma mesinha ali para ele brincar enquanto as outras crianças... Ou vai para uma suposta sala de recurso que não tem, às vezes, o profissional também capacitado para poder lidar com essa criança na sala de recurso. Então, Exatamente. bota lá de qualquer jeito. Isso é quando a criança consegue passar dos portões da escola para dentro. Mas tem o outro lado, que é quando não consegue nem passar pela triagem ou pela matrícula, né? Então a mãe apresenta, começa ali preenchendo a matrícula, isso seja numa escola particular ou pública. Quando se descobre que a criança é autista, aí agora, mas nós já temos muitos autistas. Olha, vira. Aí vira, aí muda, aí começa as desculpas. Já viveu isso? Já. Em São Paulo, eu morei um período de 7 anos em São Paulo e eu já saí da escola destruída. Porque eu levei toda a documentação, no processo de preencher toda a documentação, eu estava finalizando. E aí eu peguei o laudo inocentemente, porque se eu soubesse que ia acontecer aquela situação, eu tinha gravado do início. Entreguei o laudo, o olhar já virou. Já começaram a falar diferente. Aí entrou, a secretária que estava me atendendo entrou, falou com o diretor, falou o pessoal lá. Fui chamada para dentro da escola para uma reunião de imediato para falar sobre a situação do meu filho. Que a escola não está preparada, não tem uma pessoa capacitada para acompanhar ele. Se tinha, citaram até uma possibilidade da criança fugir da escola porque o portão ficava aberto. Tipo, posicionaram ali, não eles querendo negar vaga, porque eles não podem, mas fazendo de tudo para eu não me sentir à vontade e nem sentir que meu filho ficaria seguro, para mim, eu mesma, não matricular meu filho naquela instituição. Então, eu saí destruída. Meu filho, eu tive que deixar ele lá, porque senão eu ia perder a vaga de outra escola, até conseguir outra escola. E quando iniciou o início do ano letivo lá, antigamente não se falava tanto, era o Cleverson, que hoje tem 12 anos, no tempo ele tinha 7 anos. Na lista que botaram na frente da escola, estava lá bem grande, autista. Aquilo me doeu, porque de alguma forma eles estavam expondo para todo mundo. Não precisava as outras mães saber que meu filho era autista. Quer dizer, se alguma coisa acontecesse, todo mundo já saberia que foi a criança autista. Então, ele expor o meu filho de tal forma ali que eu me senti muito incomodada, questionei a direção, falei, se não retirasse, eu ia chamar, ter outras medidas para poder eles agir de forma com que é devido. E aí, eu não me senti segura de deixar meu filho ali naquela instituição e resolvi tirar. Muitas situações, hoje em dia, quando eu vou na escola, que eu vejo que eles já me tratam diferente quando eu dou um laudo, eu prefiro não permanecer, porque eu sei que meu filho ali não vai ser abraçado. E é importante, foi bom você ter colocado, destacado o fato de que isso aconteceu em São Paulo. Porque quando a gente traz essa temática, parece que porque é no Nordeste, então nós somos um povo, uma região menos desenvolvida, menos favorecida, isso e aquilo outro. Então já há um preconceito em relação ao fato de sermos do Nordeste, né? Mas isso é algo que acontece no Brasil todo. Exatamente. Tá? Então, você tem escolas que não se elabora o PEI, certo? Professores que nem sabem o que é PEI, professores que questionam, eu vou ter que elaborar um PEI para cada aluno meu. Eu não consigo, eu não tenho tempo para isso. Ou seja, eu até entendo o lado da categoria, dos profissionais, certo? Porque às vezes eles não têm a estrutura devida. Hoje está se exigindo, né, para os cuidadores, né, terem uma capacitação de 180 horas, certo? Para os profissionais que vão acompanhar essas crianças. Ou seja, na verdade, no papel tudo é muito bonitinho, sabe? Até quando se traz o desenho, a proposta de que tal prefeitura, assim, está capacitando os profissionais de apoio para as escolas, a verdade é que se você for pegar o currículo desses profissionais, porque em muitos casos são pessoas que são indicadas politicamente, certo? Então, se você for pegar, na verdade, você vai ter muitos profissionais apenas com nível médio, certo?
que não tiveram nenhuma formação, mas está tendo um curso de 180 horas, que o povo enche a boca para dizer, mas é um curso, nós recebemos a capacitação de 180 horas, certo? Meu filho, ele tem 12 anos, é autista nível de suporte. O ano passado, quando iniciou o ano letivo, eu questionei a secretaria, porque eu vi que o caderno dele estava vindo sem nada, ele estava no 6º ano. Não estava com as atividades escritas no caderno, passada para o caderno. E ele tem uma dificuldade tremenda por conta do TDAH. Então, eu questionei se não tem uma pessoa para estar ajudando ele, uma pessoa capacitada, né? E aí, é aquele negócio, é direito dele, mas eu precisei levantar a voz para poder ele ter esse direito na prática. E aí, foi colocada uma pessoa ali, só que o caderno dele veio preenchido, mas não com a letra dele, com a letra da cuidadora. Tipo, se eu queria uma pessoa para ajudar ele ali, para incentivar ele, para ver se ele... Ela que fazia. Vinha a letra dela. Então, não mudou em nada. Isso é para você entender, veja, como nós estamos numa lista, né, de tudo aquilo que traz sobrecarga para uma mãe atípica, né? Então, são direitos sendo negados a todo tempo, né? Então, a lei está ali, mas a lei não é cumprida, né? Então, nós estamos falando da criança, nós estamos falando do adolescente, nós estamos falando do filho dessa mãe, né, que precisa de suporte. E a escola é quem passa o maior tempo com a criança, com o adolescente, né? Ele tem as terapias, mas aonde a carga horária, né, maior de assistência que a criança e o adolescente tem é na escola, porque é lá que ele passa a maior parte do tempo. Tem a questão também da sala de recurso, que é o período que a criança não está na escola. O contraturno. O contraturno. É um direito dele também, só que se eu não falar, eu preciso que meu filho tenha acesso a esse direito. Aí foi conseguido exatamente no dia que eu tive que levantar a voz. É por isso que a gente é chamada de barraqueira, literalmente, porque se a gente não levantar a voz, nem o mínimo a gente consegue. Nenhuma fila preferencial a gente consegue. Eu falo, tipo, fila preferencial, você falou que é prioridade. Mas já teve lugares de eu chegar e eu ter que esperar todo mundo para ser atendida porque não tinha uma placa nem de prioridade nem de preferencial. Então, com a criança atípica, que a maioria das vezes, dependendo do lugar, ele se desregula, mas não tem ali o direito que é o mínimo. Hoje, eu só vi, não lembro agora onde foi, mas até hoje eu só vi um lugar que coloca lá, além do preferencial, a prioridade para autismo e para pessoas idosos acima de 80 anos, certo? Então, são as duas categorias que gozam desse direito de prioridade. Eu acho que... Só um lugar que eu vi isso. Eu só vi uma vez em um banco, que eu consegui ali, ultrapassar ali, por conta que eu estava com a criança. Mas... é muito difícil a gente conseguir até o preferencial, prioridade então. E outra, muitas mães, mesmo sabendo que tem direito, e eu já vi isso, já estive ladeado com a mãe, que não quer usar o direito de passar à frente. Por quê? Porque ela vai ser confrontada, certo? Ela vai ser questionada, às vezes pelo caixa, certo? Que não conhece a lei, está ali, mas não conhece, deveria conhecer, mas não conhece, ou pelas outras pessoas que estão na fila, que não aceitam, né, ter ninguém passando à frente. Então, para não viver esse desconforto, porque você sabe bem que é um desconforto, de alguma forma acaba ali limitando até em relação à sua saúde mental, porque é desgastante. Desgastante, muito desgastante. Você ter que provar que seu filho tem uma deficiência que não dá para ver a olho nu. Que ele não tem cara ou que ele não parece. Exatamente. E aí o que acontece? A mãe declina. E esse declínio de direito, que não é possível, você não pode abrir mão de direitos, né? Mesmo que seja direito seu. E quando se trata do direito da criança que você representa
aí é que você não pode abrir mão mesmo, porque você, abrindo mão do direito, você está negligenciando a sua condição de tutora do seu filho, de responsável legal dele. Então você não pode abrir mão de algo que é dele, que é legítimo, né? Mas pelo desconforto, para poder, olha, deixa eu ficar na paz, né? Ou seja, mas é uma suposta paz, porque na verdade não é assim que se conquista a Sim. paz. A paz é conquistada na guerra, no Exatamente. grito. Infelizmente, mas é assim que funciona a coisa. Então veja, nós temos uma escala de condições, de direitos que são negados e que isso vai acumulando uma sobrecarga, né? Porque a gente precisa. Essa sobrecarga da mãe atípica, ela não é subjetiva, né? Porque, veja, enquanto nós temos pessoas que sofrem de ansiedade e depressão e que você não tem um evento, uma causa aparente, certo? Então está muito no campo da subjetividade, porque de onde veio esse sofrimento? Tem muita gente que a gente recebe no consultório e que não teve um evento, né, específico que desencadeou a ansiedade, certo? Então, é genético, é hereditário, enfim, não existe uma causa aparente. No caso da mãe atípica, ela não convive com subjetividades, certo? Que leva ela ao adoecimento. Ela convive e ela adoece pela negação de direitos, né? É porque é como se ela quisesse andar livremente, ter a sua vida no seu dia a dia, no seu cotidiano, como qualquer outra pessoa, mas que no seu caminho começa a ter impedimentos, empecilhos, né? E esses empecilhos eles só crescem no dia a dia, né? Não sei se eu estou conseguindo fazer a analogia correta, né? Por quê? Porque é com a escola, é com a ausência de terapias, é com o preconceito da sociedade, né? E isso tudo vai se tornando obstáculos e que vai adoecendo essa mãe. É a família que, às vezes, ou o pai que acha que é a mãe que é doida e não a criança, certo? Porque ele atribui, não, você que é doida, você está querendo colocar doidice no nosso filho, né? Porque muitos usam essa linguagem, certo? Quando a mãe desconfia ou quando, né, começa a vir muitos indícios e que ela vai procurar ajuda, né? Porque o pai, na maioria das vezes, está fora de casa o dia todo trabalhando ou já partiu, né? Como mais de 80% dos homens vão embora, né? Mas eles ainda querem opinar, né? Como já foi dito por uma mãezinha aqui uma vez, muitos não pagam nem a pensão, mas querem opinar sobre a saúde ou o cuidado que a mãe está dando à criança. Então, a gente convive no dia a dia com isso. Então, tudo isso vai somando, vai aumentando a sobrecarga dessa mãe atípica e ela chega a esse ponto de exaustão e que muitas terminam, infelizmente, vivendo ou chegando à condição que essa mãezinha agora, infelizmente, chegou de desistir da vida. É exatamente isso. A gente vive em uma corda bamba. Eu evito de sair de casa com os meus filhos. Eu evito. Até ir para a igreja eu evito. Eu falo que agora eu sou uma crente domingana. Por quê? Já é exaustivo demais eu sair todo domingo para a igreja com os meus filhos. São 2. Então, eu tenho que ficar literalmente em alerta. Porque o momento que eu tô olhando o outro corre para a saída da porta da igreja. E ali eu não consigo, às vezes, até participar daquele momento. E aí me permita, Juliana, não sei se você já viveu isso, né? Espero que na sua igreja você não tenha vivido isso, de repente a liderança ou os irmãos atribuir esse seu comportamento como negligência ou até atribuir, mas mulher, venha, porque a gente ora, como se fosse possível, através da oração, retirar o autismo. Durante uma reunião que eu tive com os pastores, que eu ajudo ainda na salinha, com outras crianças, que tem bastante crianças atípicas lá. E aí, as crianças que mais correm na igreja são meus 2 filhos.
O Cleverson é para ele se regular, ele fica de um lado pro outro, no cantinho do corredor. E o Henrique não, ele corre, vai lá no altar, mexe na bateria, mexe com todo mundo lá. E aí, durante a semana, eu evito porque é mais essa exaustão. Olhares, por mais que não diga, a gente sente. A gente sabe quando a pessoa passa um olhar diferente, que como se a gente fosse negligente, se a gente não deu a educação adequada. Então, eu tento me manter o pensamento mais ativo, tipo, não, pelo menos se eu for os domingos, eu consigo buscar mais, ter esse momento com Deus, porque é uma coisa também que me ajuda muito, muito, muito. Eu falo que é Ele que me sustenta todos os dias. Eu queria poder ir todos os cultos, mas é pra minha saúde mental mesmo, literalmente, porque eles ficam muito desregulados. Tem a questão das demandas da semana, escola, sala de recurso, terapia, tudo mais. Então, é muito, muito, muito desgastante. Às vezes, até pra mim, ir num shopping, eu penso 2 vezes. Imagina. Eu já tive situação que eu entrei no shopping, pela porta da frente, e eu tive que rodear fora do shopping, porque meu filho se desregulou, e ali para evitar uma situação pior, e ali os olhares das pessoas, o julgamento e tudo mais, eu preferi sair, caminhar um bocado para poder ir para o estacionamento. Evito ir em vários lugares. Aqui é litoral, eu evito de ir na praia. E é justamente sobre o desregular da criança que muitos não entendem, e que vai atribuir como se fosse uma birra ou falta de limites, de educação. E é por isso que a lei garante a prioridade, que para justamente você poder sair e resolver algo em alguma situação, em algum órgão público, em algum estabelecimento comercial, e você poder vivenciar isso sem expor seu filho a estímulos, né, que esses estímulos geram sobrecarga, né, na criança atípica, certo? E aí essa sobrecarga termina gerando uma crise, desencadeando uma crise, né? E a crise para as crianças neuroatípicas, elas tanto pode levar elas a um estado de muita hiperatividade, como pode levar ela a crises de choro, né, prolongadas, como também, né, autoagressão. Sim. Certo? Crianças que vão se jogar no chão, bater a cabeça no chão. Ele faz isso, né? Além dele se tentar se lesar, ele tenta também contra as pessoas ao redor dele. Uhum. Eu mesmo já levei cabeçada, mordida, puxão de cabelo, arranhão, para tentar conter ele, para ele não se machucar. Então a ideia da lei não é possibilitar que a mãe atípica saia com seu filho e vá, resolva tudo e volte logo para casa, mas é para que ela não se detenha muito tempo em um único ambiente que às vezes não está, na verdade os ambientes não estão preparados, né, para uma pessoa atípica, certo? Então a ideia é que haja esse processo mais rápido para que ele possa circular em outros ambientes o mais rápido possível e não se desregular. Então, tudo no autismo, principalmente, precisa acontecer de forma muito, muito rápida, né? Porque o permanecer muito tempo em um ambiente pode gerar uma sobrecarga sensorial e gerar uma crise, certo? Sem contar que o processo de adaptação, veja, aí entra aquela questão do espectro. Enquanto uns se adaptam muito rápido, né, a vários ambientes, a mudanças de ambiente, outros levam muito tempo a se adaptar naquele ambiente. Então, é um ambiente que gerou uma carga sensorial, ele entra numa crise, né, forte de choro, de gritos, certo? De ansiedade para voltar logo para casa, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, casa, 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 enfim. Quando consegue falar. E quando não é verbal e que ele começa a se auto-agredir, e aí os pais ficam ali doidos, querendo saber o que é que o filho quer dizer, quer comunicar, e ele não sabe, e ele fica ali, né, se auto-agredindo, batendo na cabeça, esmurrando a cabeça ou querendo bater a cabeça
na parede ou agredindo a própria mãe nessas crises. Então é por isso que tem a necessidade da prioridade. E quando tudo isso se coloca como obstáculo para uma família atípica, aí essa mãe vai à exaustão, porque percebe que é como se estivesse em um mundo em que, além de não ter sido preparado para ela, porque se fosse apenas o fato do mundo não ter sido, os ambientes ter sido preparados para a pessoa atípica, é uma coisa, porque aí vai se trabalhar apenas a adaptação. Mas é a sociedade que também não está preparada para isso, né? Para acolher, para entender, sabe? Então isso é que termina sendo mais forte, ainda mais agressivo para uma mãe atípica. E são essas questões que a gente precisa falar, pontuar, para que as pessoas, né, que nos assistem, elas entendam. Compartilhe o conteúdo para que chegue ao máximo de pessoas e que haja esse entendimento maior. Porque hoje, quando se pensa nos autistas hoje, o que é que se fala muito? O que é que está mais presente na sociedade? Que agora virou moda. Então a sociedade, quando enxerga os autistas, enxerga para dizer que agora virou moda. Ou então, porque só quer os benefícios. Ou então porque quer o benefício. Porque até o BPC Loas que eu recebo do meu filho, eu tô correndo o risco de perder, porque fui chamada para uma reavaliação onde eu tenho que provar que meu filho continua sendo autista. Veja, que situação. Aí o psicológico da mãe tá como? Tipo, a qualquer momento eu posso perder uma coisa que ali tá me ajudando na renda principal da minha família. Medicamento, para passar com neuro, para pegar a receita, que até isso eu não consigo pelo SUS. Tem 2 anos que eu estou esperando um neuro ou um psiquiatra pelo SUS e eu não consegui. Então, cadê esses benefícios que eu não sei? Sabe o que é interessante? É que quando a gente fala sobre isso, do tempo que uma mãe atípica está aguardando para passar com uma consulta com um psiquiatra ou com um neurologista, quem está do lado do poder público, às vezes responsável por uma pasta como a da saúde, acha que isso não existe, sabe? Se posiciona, a gente vê às vezes entrevistas tal, como se tudo estivesse transcorrendo bem, fluindo bem. Que não existe isso de se esperar 2 anos. Quando eu cheguei de São Paulo, vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora em dezembro, no final de dezembro eu cheguei aqui, vai fazer 2 anos. Em janeiro, no caso fez 2 anos agora, que está no sistema. Em janeiro eu já corri atrás para tentar conseguir um neuro ou um psiquiatra. Até hoje eu não consegui. E por isso de ter tentado com os dois, ou neuropsiquiatra, porque os dois conseguem acompanhar ali o decorrer do processo com eles, a consulta do neuro foi negada porque falou que o psiquiatra supria a necessidade. Só que também a do psiquiatra também não saiu. E aí entra outro detalhe, são áreas totalmente diferentes, entende? São áreas totalmente diferentes. A neurologia trata tem um olhar dentro de uma perspectiva e o psiquiatra de outra perspectiva. Então não pode se dizer que tanto faz o psiquiatra ou o neurologista, não, entendeu? Cada caso é um caso, então você tem que buscar o profissional específico para o caso do seu filho, certo? Ou dos seus filhos. E aí entra essa questão que parece que no poder público, né, que o poder público é subjetivo, o objetivo é quem são os gestores, né, quem está por trás, né, quem pega na caneta, quem dá o comando. Parece que eles vivem num conto de fada, ou no país das maravilhas, porque às vezes parece que tudo está acontecendo e não é enxergado, sabe? Porque eles têm sempre respostas prontas de muita facilidade, mas na prática a coisa não acontece. Então é isso que a gente precisa estar atento e a gente precisa, de fato, unir forças, porque quando se fala juntas, né, ou juntos somos mais fortes, isso precisa ser real,
sabe? Se dentro dessa perspectiva das mães atípicas não houver um engajamento maior, né? Onde se pense coletivamente para confrontar o poder público em prol de mudanças para esse público, nada vai ser feito. Porque a sensação e a realidade é essa. Entra ano e sai ano, nós temos processos eleitorais a cada 2 anos no nosso país, mas a coisa não muda, infelizmente, entendeu? E aí você vê que existem segmentos em que são muito fortes a nível de lobby em prol da sua causa, né? Você tem o agronegócio, que você tem lá, né? Aqueles que fazem parte dessa pasta, dessa pauta, que corre atrás, que briga, que ganha força, sabe? Que ganha incentivos fiscais, isso e aquilo outro, investimentos diversos. Você tem vários setores da sociedade, você tem os movimentos sindicais, enfim, todos os movimentos devidamente organizados que conseguem constituir força em prol daquilo que eles buscam, eles conseguem alguma coisa. Por isso que, quando a gente pensa na questão do Conselho de Mães Atípicas, é importante que haja essa mobilização em torno dessa proposta para que as mães atípicas elas se fortaleçam e elas possam ter um coro alinhado em prol do que elas buscam enquanto direito, né? Agora, a quem vamos confiar essa representação, né? Esse é um ponto que a gente precisa questionar. Vamos confiar quem? Por isso que, quando a gente falou no início, né, reconhecendo você como uma voz legítima, né, é porque você tem a vivência do dia a dia, certo? E você criou uma conexão não só com as mães aqui do estado, mas com as mães no Brasil inteiro. Eu acompanho lá seu Instagram, suas redes sociais, e a gente vê lá inúmeros milhares de comentários em torno daquele conteúdo que você gera e que gera identificação por parte das mães. E, inicialmente, porque o meu conteúdo não é muito informativo. O que eu tento trazer através das redes sociais é leveza. Eu trago conteúdo com humor, trazendo as nossas vivências reais, mas com humor. Porque nós precisamos dessa leveza, eu quero trazer para as outras mães coisas que eu precisava lá atrás e eu não tinha. Quando eu abria uma rede sociais, que eu via um vídeo falando sobre depressão, ansiedade, e eu estava naquela situação, e aquilo veio de me alegrar ou me animar de alguma forma, tipo, eu estou passando por isso, mas eu ficava mais depressiva, a palavra é essa. Ficava pior. E aí eu quero tentar fazer o quê? Quero não, estou fazendo. Trazer leveza, mas com identificação. Nossa, eu passo por isso, mas trazer uma risada sincera, uma leveza para o dia delas. Sim, e eu sim. recebo muitos comentários que eu faço muita diferença no dia a dia delas. Eu recebo vários comentários no decorrer do dia, eu tento responder todas. Porque eu sei que elas se sentem muito solitárias. Até mesmo tendo família próxima, elas se sentem sozinhas porque ninguém quer dar ouvido. E é interessante, quando você fala de humor e leveza, a gente precisa separar isso, né, ou entender a sua proposta, e só entende mesmo quem acompanha, quem Sim. vai lá, assiste seus vídeos e consegue fazer a interpretação correta. Porque é um humor, mas não é palhaçada. Não é. Certo? Você consegue, com esse humor, com essa leveza, tocar em temáticas extremamente profundas, sabe? Que gera lágrimas. Eu vejo lá os comentários de mães, colocam os emojizinhos lá, chorando, porque de fato essa é a realidade que elas enfrentam, sabe? Então é interessante a gente pontuar isso, porque você está conseguindo, através de um conteúdo, né, cômico, com humor, com alegria, sabe? Você faz uma associação com determinados personagens de super-heróis, mas que por trás não tem heroísmo nenhum no sentido figurado lá da representação, né, do personagem em si.
lá do super-herói, né? Porque, na verdade, o que está por trás dessa representatividade é uma guerreira que não quer ser reconhecida como guerreira, mas que é uma mãe que enfrenta, né, uma luta, uma guerra constante e que, com certeza, ninguém gostaria de estar nesse papel de mãe atípica, né? Somos aquelas que todos admiram e ninguém quer ser. Ninguém Exatamente. quer ter esse papel. Somos chamadas de guerreira. Eu falo que guerreira é a Xena, nós somos sobrecarregada. Somos chamadas de super-heroína, Mulher Maravilha, que dá conta de tudo. Não, nós não dá conta de tudo. Nós é obrigada a uma sobrecarga infinita. E às vezes tem que assumir um papel social, né, dentro de uma questão de um gerenciamento de uma crise, de uma emoção, quando na verdade o que queria mesmo era gritar ou, desculpa a expressão, sair louca pela rua gritando para ver se alguma coisa acontece ou porque já não aguenta mais, sabe? Essa é a sensação que a gente tem, né, principalmente para a gente conviver no dia a dia lá do Instituto, ou seja, já passaram pela gente lá mais de 5.000 famílias, sabe, que vêm de diversas cidades, com histórias diferentes, sabe? Então, essa é a realidade das mães atípicas. Eu acho importante citar o Instituto. Acho que vai fazer um ano que meus filhos fazem acompanhamento lá. E eu já cheguei vários dias lá, quase desmoronando. E eu tive o acolhimento, o abraço, o cuidado. Teve uma vez que eu cheguei lá, era muito mal. Eu tinha uns 3, 4 dias sem dormir direito, sem pregar o olho, dormindo 2 horas, 1h30 por noite. E aí eu sentei lá e a Ana viu lá do jeito que eu tava e perguntou se eu tava bem. E eu falei, sim, tô bem, mas é automático. E aí ela perguntou de novo, você tá bem mesmo? Aí eu desmoronei. Porque a gente fala que tá bem exatamente no automático, porque às vezes a pessoa do outro lado não quer ouvir. E a gente, para se proteger de alguma forma, acaba não falando como realmente a gente tá. E ali ela me acolheu, me abraçou, eu chorei horrores, porque realmente eu tava muito mal. Fui abraçada, fui acolhida, e é muito importante ter esse lugar, esse acolhimento, esse ambiente que você se sinta segura para falar sobre, sem julgamento, sem ser questionada. Ser validada. A sua dor, a minha dor ali foi validada. Eu fui vista, eu fui ouvida e eu fui acolhida. Que bom esse relato, Juliana, porque lá no Instituto a gente tem procurado ser o mais sensível possível, a gente busca ter a percepção correta de cada mãe que chega ali, para a gente poder identificar a sua história e poder dar o acolhimento devido. E Ana tem sido essa pessoa muito sensível, sabe? Muito acolhedora, e aí a questão, ela depois remete tudo isso para mim, ela vem, doutor, a gente precisa fazer alguma coisa a mais com essas mães, sabe? A gente precisa, doutor, e aí ela traz os casos para mim, eu falei, Ana, vamos ver o que é que a gente pode fazer. E a gente tem tentado, a gente tem lutado para poder colocar profissionais específicos para atender as mães atípicas, e às vezes chega um profissional aqui, outro ali, e se oferecem para poder fazer esse cuidado, né, de atender as mães como voluntários, e às vezes fica um pouquinho de tempo e daqui a pouco vai embora, sabe? Eu não sei, às vezes parece que alguns vêm buscar visibilidade, porque associar seu nome a um trabalho voluntário hoje como é que se diz? Dá like, entende? Porque às vezes nós temos passagens tão curtas de profissionais que chegam e se oferecem para ser voluntário e que, claro, termina deixando um legado, faz um trabalho, alcança as mães, mas a gente precisa de uma continuidade, sabe? E a gente, por não ter um financiamento público, né, e nem privado, porque a gente não tem esse recurso advindo dessas fontes, a gente termina ficando limitado, né? Eu sempre digo, o Instituto ele é mantido pelas próprias famílias, né? São vocês, mães, que
em busca dessa terapia, desse acolhimento para vocês e para os filhos de vocês, que formam um instituto, que dá eh, essa operacionalidade ao instituto, porque sem esse recurso, né, essa parceria que a gente tem com as famílias, a gente não conseguiria estar dando o suporte que a gente dá hoje, sabe? Então é muita coisa, a demanda é muito forte, a gente tem uma procura muito grande, a gente gostaria de atender todo mundo, mas a gente não consegue, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu descobri o Instituto, através do Instagram, que eu já estava procurando desesperadamente terapia para os meus filhos, só que o plano de saúde agora é com participação, ficaria caríssimo, não tem como. Aí as pessoas falam, mas o benefício... Tenta pagar um plano de saúde com benefício, não consegue. E aí, quando eu soube um valor acessível, terapia 3 dias na semana, 3 tipos de terapia, e ali todo acolhimento, meus filhos se sentem muito bem naquele ambiente, então foi muito, chegou na hora certa, assim, meus filhos gostam muito dos profissionais, e eu vejo constantemente a evolução deles. Isso é que é importante, sabe? Acima de qualquer coisa está a evolução, o desenvolvimento Exatamente. das crianças, sabe? E, enfim, as pessoas, às vezes, a gente é até criticado, porque, na verdade, a gente convocou as famílias para custear essa estrutura e a gente não tem fins lucrativos. A gente, veja que todo mês eu tenho que completar, né, financeiramente do meu para poder pagar as despesas do instituto e que ainda assim, às vezes, a gente não consegue tudo. E aí a gente vai se arrastando, enfim. Mas o fato é que efetivamente deu certo, o programa Mais Terapias tem acolhido milhares de famílias, porque há um ciclo, né? Muitas entram hoje, passam um período de tempo, depois mudam de endereço ou conseguem encaixe para os seus filhos em outra instituição, enfim. Mas o fato é que deu certo, foi uma sacada positiva, tem feito a diferença na vida das crianças, que tem um vínculo muito forte. Nós temos lá dezenas de mães que já estão conosco desde o início. Você chegou há um ano atrás, tem visto o trabalho, e hoje nós estamos aqui com o Inclusão Atípica, que é um espaço de voz para o Instituto dar publicidade ao que a gente faz lá no dia a dia e dar voz a vocês, mães atípicas, e que eu parabenizo você. É sempre um prazer, uma gratidão em ter você por perto, ter você fazendo parte desse projeto de não só gerar esse desenvolvimento, né, nessas crianças, nessas mães, mas também ter esse lugar de fala que com certeza tem impactado e que vai impactar ainda mais esse público. Então, mais uma vez, gratidão. Nós vamos findar por aqui. Você pode fazer suas considerações aí finais e convocar esse público nosso que cresce a cada dia acompanhando os nossos conteúdos, para que continue não só acompanhando, mas também compartilhando muito esses conteúdos que a gente tem gerado aqui através do Inclusão Atípica. Eu fico por aqui e você fica com a última palavra aqui desse episódio com Juliana. Eu queria deixar um recado, mais uma vez, para a sociedade. Esse conteúdo tem que sair da bolha. Vou citar novamente a questão da moça que cometeu suicídio, mãe atípica, deixou uma criança autista, não verbal, não em forma de notícia, mas em forma de um pedido de socorro. O que matou ela não foi o autismo, não foi a sobrecarga, foi o abandono social. Se essa mãe fosse vista, reconhecida, validada, a dor dela fosse validada,
ela ainda estaria aqui presente cuidando do filho dela. Ela se faria presente se essa mãe fosse acolhida naquele ambiente hospitalar, onde ela foi parar um dia anterior por ter tomado aquelas medicações. Se ela tivesse mantido ali, protegida, ela precisava de acolhimento, ela precisava de pessoas por ela. E ela não teve. Foi um abandono social, foi um abandono do Estado. O Estado tem que abrir políticas públicas melhores para que vejam essas mães atípicas, para que acolham elas. Elas estão pedindo socorro. Por que vocês não estão ouvindo? Vai ser preciso mais um. Vai ser preciso mais uma. Vai ser preciso quantas mães atípicas perder a vida para essa dor ser validada, para ela finalmente ser ouvida. Nós estamos pedindo socorro. Por favor, nos ouça. Eu falo isso por mim e por tantas que estão nessa situação. Eu sei que é um assunto delicado. Talvez para algumas até sirva como um gatilho. Mas é uma coisa que precisa ser falada mais.